Com a chegada do novo remake de Silent Hill 2, nada mais justo do que eu trazer para vocês algumas das maiores curiosidades e mistérios que envolvem esse jogo tão incrível e tão amado. Então, sejam todos bem-vindos ao Iceberg de Silent Hill 2, em seus maiores mistérios e curiosidades. A ponta do iceberg. Como a maioria de vocês deve lembrar, durante muito tempo teve a teoria de que o corpo de Mary estivesse no porta-malas do carro de James desde o início do jogo. A maioria das pessoas acreditaram nisso por causa de uma frase mal interpretada. Quando você inspeciona a porta do carro de James no lado direito, ele fala uma frase que deixa entender que não existia mais ninguém dentro do carro, nem no assento do passageiro, nem nos bancos de trás. Porém, mais pra frente, James deixa entender que sim, ele estava com o corpo de Mary o tempo todo dentro do veículo. Porém, esse é um erro de interpretação, já que ele diz que não tem ninguém no banco do passageiro, não que não tenha ninguém nos bancos dos passageiros. Sendo que até mesmo o artista principal, Masahiro Ito, fez um tweet onde ele explicava que não, Mary não estava no porta-malas do veículo, e sim que ela estava no banco de trás, já que segundo Masahiro Ito, James amava demais Mary e amava ela o suficiente para nem cogitar botar ela no porta-mala. Mesmo que seja de conhecimento de todos que James, logo após matar Mary, tenha colocado ela dentro do carro e se dirigido a Silent Hill, em nenhum momento ele cogitaria colocar ela dentro do porta-mala. Tanto que no final dito canônico do jogo, onde James entra com o veículo dentro do lago, é pressuposto que Mary esteja literalmente no banco do carona nesse momento. Todos nós conhecemos as teorias de que os monstros de Silent Hill 2 têm um simbolismo por trás, incluindo atribuir a eles o desejo sexual reprimido de James Sunderland. Porém, o que a maioria de nós não sabe é que essa interpretação é completamente errônea. Em nenhum local diz que a interpretação de determinados monstros se deva a desejos reprimidos de James por Mary. Pelo contrário, a maioria dos monstros tem em seu simbolismo principal o desejo de punição que James sente contra si mesmo por ter visto a sua esposa morrer e definhar, por consequentemente ter cometido um assassinato contra ela. A maioria acredita que a cena principal, onde o Pyramid Head é mostrado atacando os manequins, se deva ao desejo reprimido e à natureza violenta e sexual de James. Porém, isso é uma interpretação completamente errada, já que o Pyramid Head é simplesmente o subconsciente de James dando um jeito de punir ele. Realmente eles são carrascos dentro da mente de James. Da mesma forma que a interpretação de que as enfermeiras extremamente sexualizadas sejam uma representação do que James via nas enfermeiras do hospital e uma forma dele extravasar os seus desejos, também está de certa forma incorreta, já que a enfermeira ela é muito mais simbólica e referente ao primeiro jogo do que necessariamente ao segundo. Ela não passa de realmente uma interpretação de James das enfermeiras que ele via, mas não que ele enxergava elas de forma extremamente sexualizada. Embora sim, os monstros em Silent Hill 2 tenham muitos a forma feminina, isso não atribui a James caráter de abusador ou alguém com problemas sexuais. Então, em resumo, os monstros de Silent Hill 2 têm muito mais caráter punitivo na mente de James do que necessariamente simbolizando seus desejos e muito menos o transformando em alguém tarado ou com divergências sexuais, o que seria um tanto quanto bizarro. Uma ideia interessante que envolve a mitologia de Silent Hill 2 é a de que Laura, na verdade, seja esse tempo todo um construto da cidade feito para orientar James. Embora tenha a ideia de que Laura não vê o mundo de Silent Hill como ele é, e sim como uma cidade normal, já que teoricamente ela não teria pecados e nem traumas para lidar dentro da cidade. Porém, existe a ideia de que talvez Laura tenha sido criada por Silent Hill para servir de bússola para James em toda a sua jornada de autodescoberta e autorredenção. Laura em diversos momentos se mostra estar no lugar certo, na hora certa, e também se mostra como um guia para James, não sendo afetada por nada na cidade, nem demonstrando sofrer algum tipo de risco, e ainda sendo Laura quem orienta a para onde James deve seguir para encontrar a sua mulher, e principalmente demonstrando saber toda a verdade sobre por que James está ali e o que aconteceu de verdade com Mary, o que acaba aproximando muito mais Laura de um monstro da cidade de Silent Hill e um construto dela como forma de redenção para James do que necessariamente uma pessoa que também está ali.
Esse mistério, eu acredito que se trate muito mais de uma artimanha da equipe de programação e design do que necessariamente um mistério por si. Durante a gameplay, se nós observarmos bem, é possível perceber que todos os corpos mortos que encontramos são basicamente a skin de James ensanguentada, em especial aquele que encontramos sentado na frente da TV. Se observarmos bem, ele é único e exclusivamente James completamente ensanguentado. Alguns dizem que isso é a forma do subconsciente de James demonstrar a sua vontade de não estar mais vivo e de se desviver. Porém, acredito que seja meramente um truque da galera de design e programação para economizar, afinal já tem um design completamente pronto e basta algumas alterações e colocá-lo no jogo. Então serve tanto como uma interpretação de autopunição quanto um atalho pro pessoal do design. O Twitter do artista Masahiro Ito é sem dúvida uma fonte quase inesgotável de informações a respeito do jogo. Ele pode não ter participado diretamente da criação da história, mas participou de toda a criação da arte e do conceito que conhecemos hoje por trás de Silent Hill, também influenciando diretamente o roteiro e o enredo do jogo. Em uma das postagens, Masahiro Ito fala sobre o monstro Line Figure, onde ele explica na verdade se tratar de uma pessoa dentro de um daqueles sacos utilizados para colocar corpos, que também representa a imagem que James tinha da sua mulher e a sensação constante de que a morte dela era iminente, onde ele constantemente imaginava ela dentro de um saco usado para embalar um cadáver, e onde também ele constantemente a imaginava se debatendo dentro desse saco. Por isso a imagem do Line Figure se assemelha a uma pessoa dentro dessa embalagem. Algumas pessoas acreditavam ser uma pessoa presa em uma camisa de força, mas na verdade esse conceito é errôneo, já que o próprio artista veio em seu Twitter falar o que significa esse monstro. Em todos os nossos encontros com ele, podemos observar que o ser ali dentro tem uma boca e aparentemente está gritando, sendo completamente diferente de se ele estivesse amarrado em uma camisa de força, já que os braços não aparentam estar para trás. Acaba que o Twitter de Masahiro Ito é constantemente usado como a fonte das informações e a correção de algumas coisas ditas erradas sobre o jogo e sobre o enredo. Antes da criação do Pyramid Head, Masahiro Ito criou uma versão que poderia ser dita como um protótipo. Masahiro Ito, o criador por trás da arte de Silent Hill 2, criou uma pintura antes de criar a arte do jogo, chamada Pyramid Figure. Essa pintura foi criada para um concurso em 1995 e posteriormente se tornou a base para a criação do personagem icônico da série Pyramid Head. Em 1999, outra pintura que também veio a se tornar a base concreta do Pyramid Head no estilo que nós conhecemos em Silent Hill 2. Masahiro Ito, no seu Twitter, veio a público e divulgou todas essas imagens e explicou a criação e a concepção do personagem. E como a gente pode observar, nessas pinturas do Pyramid Head, ele era ainda um conceito e um ser completamente triangular, não somente a cabeça. Essa informação não se refere diretamente a Silent Hill 2, porém complementa a história do jogo em si. Em Silent Hill 4, nós conhecemos o Frank Sunderland. Supostamente esse seria o pai do James Sunderland. Nós o vemos através do olho mágico enquanto estamos presos no apartamento. Ele é o zelador que fica responsável pelo apartamento de Silent Hill 4. Durante o jogo, acabamos descobrindo que o filho de Frank, James, nunca chegou a voltar da cidade de Silent Hill, o que, entre aspas, acaba canonizando um dos finais de Silent Hill 2, já que assim podemos concluir que James de fato nunca retornou de Silent Hill e provavelmente acabou morrendo na cidade, canonizando o final In the Water. Essa informação eu me questionei se eu deveria trazer ou não, já que na minha opinião ela se trata muito mais de uma confusão ou uma ideia errada em virtude dos designs dos personagens do que necessariamente um mistério ou um fato. Navegando pelo Reddit, eu vi que algumas pessoas acreditam que Valtiel e o Pyramid Head sejam na verdade a mesma entidade. Essas pessoas argumentam que eles têm muitas semelhanças físicas, como os dois usarem um avental e que talvez por baixo da máscara de Pyramid Head ele seja na verdade Valtiel. Porém, dentro da história de Silent Hill 2 isso não teria nenhum efeito, já que o Pyramid Head é puramente um construto do trauma e da mente de James, já que todos sabemos que na verdade Valtiel é uma entidade concreta, é uma entidade que se manifesta em Silent Hill e não uma entidade punitiva, já que, entre várias aspas, em Silent Hill 3, Valtiel acaba sendo, entre muitas aspas, a entidade que leva Heather quando ela morre, e não uma entidade que de alguma forma tenta puni-la ou favorecer algum lado. Por isso que, mesmo com as semelhanças físicas, que provavelmente são alguma questão de design, Valtiel e Pyramid Head não tem mais nenhuma conexão e nem faria nenhum sentido que ele fosse a entidade que está em Silent Hill para punir James, já que, como eu disse, Pyramid Head é puramente fruto da mente perturbada e traumatizada de James. Gostaria de agradecer quem assistiu até aqui
E eu sei que o jogo caberia um iceberg muito maior, porém eu procurei trazer aquelas informações que eu não encontrei em nenhum outro lugar. Quem pudesse escrever, deixar um like e um comentário, eu ficaria muito agradecido. Um forte abraço e até a próxima.